Olá, ouvinte do Agtech Garage Podcast. Aqui abrimos a porteira, a porta da sala e das garagens para receber especialistas com ampla vivência no agronegócio. Olá para você que acompanha o Agtech Garage Podcast. Estamos de volta aqui nos estúdios da PwC Brasil para tratar de um tema que é muito caro ao nosso core business. Vamos tratar hoje da nova geração de iniciativas de inovação. E para isso eu trago aqui alguns convidados de casa, Bruno Abreu, nosso líder de community, também o João, da Cargill, o André Maltz, da startup de rastreabilidade AgTrace, e a Augusta, que fala com a gente direto de Uberaba e que é da Ubifol. Por favor, pessoal, se apresentem para os nossos ouvintes, contem um pouquinho aí da trajetória de vocês, para eles entenderem o porquê estamos aqui reunidos, então, para falar sobre inovação aberta. Bruno, por favor. Marina, obrigado pelo convite. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês, falando sobre inovação aberta. Eu sou o Bruno, sou Head de Community no Agtech Garage, venho acompanhando aí as empresas na sua jornada de inovação aberta, relacionamento com o ecossistema e startups desde o início da fundação do Hub. E vai ser ótimo hoje estar aqui com os meus colegas, compartilhando um pouquinho do que a gente faz. João. Muito bom. Oi, pessoal. João Alexandre Carvalho. Trabalho na Cargill há mais ou menos uns 5 anos com inovação aberta, com transformação digital. Então, vou contar um pouquinho para vocês também sobre como a gente amadureceu essa agenda dentro da empresa, como a estrutura foi evoluindo, resultados, parcerias. E muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui e a gente bater esse papo. André. Tudo bom, pessoal? André Maltz, eu sou sócio fundador da AgTrace. Marina, obrigado pelo convite. Bruno, João, Augusta também, muito legal estar aqui com vocês. A AgTrace é uma plataforma de rastreabilidade e gestão de cadeias produtivas. A gente tem utilizado bastante ao longo da nossa história de algumas experiências em inovação aberta para se relacionar com grandes empresas e vai estar sendo muito bom compartilhar isso com vocês aqui. Augusta. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, sou a Augusta, sou Head de Inovação aqui na Ubifol. Obrigada pelo convite, é um prazer a gente poder compartilhar um pouco dessa jornada que a gente tem passado, em especial agora com o Hub aqui, junto com a turma do Agtech Garage, prefeitura aqui de Uberaba também. Muito obrigada pela participação de todos. Vamos então dar o pontapé nessas conversas. Bruno, eu queria começar com você, trazendo um panorama geral, né? Assim, uma linha do tempo de como a evolução, né? Como ocorreu a evolução da inovação aberta aqui no Brasil. A gente sabe que o Agtech Garage tem um pioneirismo muito importante na área do agronegócio. E eu queria fazer esse retrospecto com você para colocar todo mundo que nos ouve aí na mesma página. Muito bom, Marina. É um pouco difícil trazer de forma tão linear, porque a gente vive num mundo que as coisas não são lineares, né? Acho que inovação aberta é um conceito que eu já considero um pouco antigo, né? Cunhado em 2003, mas eu diria que a prática da inovação aberta, e especialmente a prática profissional da inovação aberta, é algo um pouco mais recente, né? Se a gente for olhar aí no contexto do Brasil, a partir de 2010 a gente teve muitos movimentos, bastante o setor financeiro pioneiro nisso, e no agro, particularmente, isso ganha força a partir de 2015. O Agtech Garage, por exemplo, a gente fez o primeiro censo de startups agtechs aqui no Brasil em 2017, em parceria com a Exalc, né? E foi aí que a gente chamou muito a atenção, né, das grandes empresas, de como esse ecossistema de agtech estava sendo formado, quais eram as soluções que estavam sendo desenvolvidas pelos empreendedores, e surgiu aí tanto o Agtech Garage nesse contexto, mas a gente viu também as empresas ganhando maior interesse por essa pauta. Hoje, eu diria que a gente tem uma mudança muito grande em como é feita a abordagem da inovação aberta. Ela tem sido muito mais estratégica, as empresas estão olhando de forma muito planejada, muito associada, né, ao planejamento estratégico mesmo. Enquanto no passado, no início, a gente teve muita iniciativa, eu diria assim, pioneira, mas ao mesmo tempo muito experimentativa, né? Às vezes pouco atrelado a métricas, os resultados obtidos nem sempre conversavam com a estratégia do negócio, mas hoje, nos últimos 3 anos, por exemplo, a gente vê aí os fundos de investimento criados no agro, por exemplo, aumentaram 60% nesses últimos 3 anos. A gente vê arranjos muito mais sofisticados, né? Trago aqui o exemplo do Hyperti, dentro do programa Solo Sustentável do Cerrado, que a gente tem com a
a Cargill, que envolve diversos atores e exige um ajuste muito fino ali dos interesses e da colaboração entre as startups, né? Acho que também é uma coisa bem relevante de trazer é o papel da academia. A gente teve muita facilidade, né, de conectar empresas e startups por sinergia do negócio, por o empreendedor estar muito voltado ali, mas ainda existe um desafio enorme da gente aproximar a academia também e conseguir extrair mais valor dessas relações. Eu acho que é o que a gente tem pela frente. Acho que o que fica é que nós superamos o que tinha lá atrás de síndrome do não inventado aqui. Sabe aquele momento em que as empresas imaginam uma tecnologia, uma solução, que eu vou colaborar com uma startup, com alguém de fora? Havia muitas barreiras para isso, enquanto hoje acho que isso já foi superado, as empresas têm muita clareza de como elas precisam abordar as conexões com o ecossistema para alavancar, especialmente porque os desafios são outros, né? Quando a gente fala em sustentabilidade, por exemplo, nenhuma empresa vai conseguir reduzir suas emissões se ela não contar aí com a colaboração com os demais atores. Outro fator que fica é o quanto os espaços precisam se transformar para permitir que a cultura, para permitir essa colaboração, né? A gente tem também aí o case do Moon Hub, né? Com a Ubifol e com a Prefeitura de Uberaba, uma das primeiras iniciativas aí tripartites na criação de um hub para fomentar também. Então, acho que a gente vai ver uma descentralização, né? Se antes tudo estava localizado aqui em São Paulo, Piracicaba já é um movimento de descentralização, a gente vai ver isso acontecendo muito mais no Brasil, né? Porque a gente precisa levar a inovação e descentralizar a conexão das pessoas para todas as regiões, para todos os segmentos do agro, né? Obrigada, Bruno, pela fala. Acho que deu para a gente compreender como os diferentes atores do ecossistema têm se relacionado. E agora eu queria ouvir, né, das empresas aqui presentes, então a Augusta, do João, como que essa agenda foi avançando internamente, se vocês sentem que esses pontos abordados pelo Bruno, né, se refletiram dentro das empresas de vocês também. Vou pedir para a Augusta começar, aproveitando aqui o gancho do Moon Hub. Com certeza. Acho que assim como o Bruno trouxe, de fato, dentro da Ubifol a gente enxerga inovação como um pilar estratégico. Há mais ou menos 3 anos a gente vem desenhando essa área e tentando entender um pouco como que a gente queria performar dentro de inovação e muito vinculado à cultura de inovação mesmo dentro da empresa. A Ubifol tem uma cultura muito forte interna e a gente precisaria trazer inovação para dentro de casa e agregar isso na nossa cultura. Hoje, em específico, a gente tem uma equipe dedicada para a área de inovação, com recursos que são direcionados, e parte desses recursos incluindo essa questão, né, da construção do Hub junto com vocês, justamente porque a gente entende o Hub não só um espaço de inovação aberta, de conexão com as empresas, mas também um local para aproximar toda essa questão de inovação do agricultor, né? Aqui em Uberaba a gente fala que a gente está na porta do Cerrado, então é um pouco essa questão de deslocar realmente esse ambiente, de sair do eixo Rio-São Paulo e começar a aproximar de fato isso cada vez mais da ponta. E a gente entende também, além disso, não só o Hub, como também as nossas iniciativas de inovação deixam de fato um legado social, uma transformação pessoal em cada um dos profissionais que fazem parte da área, e estão atuando aqui, não só na inovação, mas nas outras áreas e convivendo com todo esse ambiente. João, conta pra gente da sua experiência também. Sim, para a gente lá na Cargill também, a gente evoluiu bastante nesses últimos anos, né? A gente parte de um movimento que inovação era feita dentro de casa, né? Teve a idade do nosso Centro de Inovação em Campinas, a gente comemorou 10 anos dele ano passado. A gente tem novos negócios que a gente criou de ofertas para produtores, foram criados há 8, 9 anos atrás. E uma onda nova que vem de colaboração externa. Começou pontual, uma pessoa aqui que tem um interesse, puxa uma startup de forma um pouco mais desestruturada e empírica, e aos poucos a gente foi formando as parcerias, a parceria que a gente tem com a Agtech Garage desde o início do Hub. 2008, né? Desde 2018, E essas parcerias ajudaram a gente a crescer também, maturidade, como se relacionar, como criar outros caminhos. Hoje, para vocês terem ideia, uma coisa que é importante para a gente são as pessoas estarem desenvolvidas. Uma escolha que a empresa fez foi que inovação precisa ser descentralizada e todo mundo precisa fazer na sua área. Então, todo mundo é avaliado, um dos 6 comportamentos
que todos os funcionários da empresa são avaliados, um deles se cultiva, se fomenta a inovação. Então isso está muito dentro do nosso dia a dia hoje, né? E hoje a gente tem arranjos muito mais complexos, né? A gente evoluiu a estrutura também, a gente tem líderes de inovação em cada um dos negócios, né? Então, o que eu puxava um pouco com cada área e fui fomentando no início, hoje a gente tem uma pessoa olhando para cada negócio. Então, acho que vejo com muito bons olhos aí toda essa evolução. A gente programa Soja Sustentável do Cerrado, chegamos a fazer programa também direto com produtores, fomentando, For Farmers. A gente está lançando um hub mais voltado a foods agora, o Tropical Food Lab, que deve ser inaugurado até o final do ano, em parceria com o Itaú, com outras empresas também. Então a gente são várias iniciativas e cada uma delas, a gente tem alguns investimentos de CVC realizados, cada uma delas é muito intencional, muito vinculado com a estratégia, sabe? Isso, num momento, é um pouco difícil, porque fazer casar todas as coisas e chegar no momento final também, de orçamento, de tudo, é complexo, mas depois você trabalha mais direcionado também. E você tem as métricas, tem como entregou, não entregou, e isso que tem permitido a gente crescer a quantidade e a qualidade das iniciativas que a gente tem. Excelente, João. E depois a gente vai poder aprofundar em algumas delas. Segurem aí, pessoal, a curiosidade. Eu quero trazer o André para a conversa também. As startups têm um lugar de fala muito importante em toda a prática da inovação aberta e você, como representante delas aqui, uma grande responsabilidade. Queria que você contasse para a gente quais foram os ganhos, os aprendizados que a Agritrace teve nessa caminhada, né, da inovação aberta ao longo do tempo e quais desafios, por que não? Por favor. Claro. Não, muito legal ouvir a Augusta e o João falando, porque eu noto muito essa evolução, né? Essa evolução de maturidade mesmo, de processo, de métricas, das empresas estarem mais coordenadas para os programas de inovação aberta. Tem sido muito importante para a gente. A AgTech tem sido um parceiro muito legal nos programas. A gente já teve 2 vezes no Intensive Connection, agora no Soja Sustentável do Cerrado também. E eu venho notando muito essa evolução, seja de metodologia, seja de métricas nos programas. No caso do Soja Sustentável do Cerrado, deu a oportunidade da gente, inclusive, desenvolver tecnologia em conjunto com outras empresas que também estão participando do projeto. Eu acho que isso é super inovador nesse programa. A gente desenvolveu uma tecnologia, integrando tecnologia de 4 empresas distintas, então a gente já tem isso pronto, já está levando para o mercado junto, a Cargill tem nos apoiado nisso, o Leaf também. Então, quando a gente olha para a maturidade de tecnologia em várias indústrias, a gente ainda está um pouco atrás, mas está evoluindo bem rápido, né? Então, em outras indústrias a gente já vê bastante as tecnologias estarem integradas e ter isso mais no DNA. E a gente acho que tem que evoluir muito para isso na nossa indústria e esse programa foi pioneiro para isso. De pontos positivos, acho que eu vejo em inovação aberta e por que as empresas buscam, a gente busca muito isso, é porque esses projetos acabam encurtando muito o caminho para a gente se relacionar com grandes empresas, né? Então, conseguir falar com a pessoa certa, no momento certo, no momento que ela tem aquele desafio, onde esse projeto ele tem uma exposição para o C-level da companhia, que ele vai ser levado para frente, que ele vai ser implementado. Então, para a gente, acaba sendo muito positivo para isso. Ele encurta muito o ciclo de relacionamento com as empresas e já coloca a gente bem mais lá na frente. Uhum. Claro que tem desafios, né? Acho que o principal deles ainda é o processo burocrático. Nem todas as grandes empresas estão preparadas e estão acostumadas a trabalhar com startups. Então, pode ser um simples processo de cadastro de fornecedor, né? Dependendo do nível da startup, ela não vai ter todos os requisitos. Então, alguns processos burocráticos devem ser pensados para se relacionar com esse público. Eu acho que isso ainda precisa evoluir um pouco, mas já mudou bastante. Se olhar dos últimos 2 anos, tem evoluído muito. E pensando nessa fala do André, Bruno, eu gostaria que você comentasse esse olhar das empresas, de trabalhar não só com startups, mas como startups. Acho que sua provocação passa por aí também, né? De conseguir compreender essa mentalidade que as startups têm, essa agilidade que permite a inovação acontecer. Tem uma frase de um autor francês que eu gosto, que ele diz que tudo que precisava ser dito já foi dito, mas como ninguém ouviu, precisa ser dito novamente. E eu acho que quando a gente fala sobre empresas se adequarem para uma nova dinâmica, a gente vem discutindo isso
largamente por bastante tempo, mas os paradigmas dentro do mundo corporativo ainda são muito fortes, são muito arraigados, né? A gente tem empresas centenárias, com sistemas legados, com uma estrutura gerencial que segue uma lógica militar bastante hierárquica, e tá aí o cerne da coisa, né? Enquanto a gente não tiver realmente uma quebra desse status quo, de mudar realmente os parâmetros, a forma como a gente faz gestão, as empresas permanecerão tendo desafios e permanecerão, em alguns momentos, frustrando suas iniciativas de inovação, porque a inovação ela morre na burocracia, né? Eu acho que é normal, a gente precisa ter confiabilidade e o compliance, né, ele vem para isso, mas é necessário entender também que a adaptabilidade é o que faz com que as empresas se movam no nosso novo contexto. Hoje, os desafios eles são complexos e nenhuma empresa vai resolver sozinho. Daí a necessidade dessa transformação cultural, da transformação do design organizacional, de como as pessoas são distribuídas na organização, nas métricas que a gente avalia, tanto de desempenho do colaborador, mas como de resultados de projetos, uma capacidade de gerir conhecimento, porque a inovação, por ter um caráter de experimentação, ela gera um conhecimento acumulado, que é o que necessariamente lá na frente pode ser o insight, né, ou o insumo para um projeto que aí sim traga resultados mais efetivos. Para as empresas, tanto extraírem mais valor da colaboração com o ecossistema, mas também para que elas sejam, de certa forma, mais ágeis e com maior capacidade de inovação, aí, fazendo essa alusão de serem startups, é necessário realmente mexer na forma como a empresa se organiza, né? E, nesse sentido, a gente precisa rever a forma dos investimentos, transformar a capacidade de pivotar, né? A gente precisa entender que projetos muitas vezes precisam sim ser encerrados e muitas vezes a gente precisa investir mais dinheiro do que previamente previsto no budget. A gente precisa entender que a economia vai oscilar, então em alguns momentos, às vezes você investir em inovação que pode, num primeiro momento, não ser tão tangível, tem que ser balizado com investimentos de curto prazo que trazem resultado de imediato para o negócio, né, em termos de eficiência operacional. E é assim que a gente cria as condições para que a empresa realmente tenha capacidade de inovar em escala, gente. Hoje a gente não pode falar mais sobre inovar, a gente tem que falar sobre inovar em escala. Os desafios eles são muito maiores do que a nossa... não vai ser suficiente a gente fazer um grande projeto de inovação orgânico, como o João disse, né, de forma empírica, e entender que isso vai manter a empresa competitiva no futuro. Tem que ter uma esteira de inovação mesmo, né, processualizada. E a gente sabe que não é simples fazer tudo isso que o Bruno falou, desburocratizar, como as startups esperam que aconteça também, e eu gostaria de aprender um pouco com a vivência de vocês, lá na Cargill, lá na Ubifol, como que vocês têm tornado isso realidade, João? Sim. No nosso caso, eu acho que, assim, aprendizados de como atuar em uma empresa, enfim, centenária e com quase 200 mil pessoas no mundo, como que a gente atua dessa forma. Eu apontaria duas questões. Eu acho que uma é a questão do foco. As startups elas são bastante focadas. Foca naquele negócio e você conversar com bastante gente de várias grandes empresas, inclusive da nossa, as pessoas estão fazendo muita coisa. Uhum. Então, assim, você tem 10 prioridades, nenhuma é prioridade. Então, o que de fato é prioridade? Aí, quando você coloca um negócio gigantesco que já roda e um negócio novo que precisa sair do papel, é muito fácil ver isso caindo de prioridade, né? Uhum. Então, o que a gente tem feito? Agora, com pessoas focadas em inovação em cada negócio, a gente tem uma gestão muito mais ativa de portfólio. E a gente... assim, sabe, tem muitos investimentos e muitos experimentos e muitas áreas que a gente acredita no potencial delas, elas são importantes, mas não são urgentes. Só que elas precisam ser priorizadas ainda assim. Então, dentro dos portfólios, a gente precisa ter gente focada nas coisas que são importantes e não são urgentes, não só ficar todo mundo na urgência no curto prazo. Então, um olhar um pouco mais estruturado do portfólio de inovação de cada negócio, ele permite que a gente faça isso. Então, aquelas pessoas que estão olhando o longo prazo, que estão olhando, que estão
ou parcialmente alocadas, ou aquelas iniciativas que foram priorizadas, elas vão ter foco. E a gente vive um constante exercício de priorização de iniciativas. A gente sabe que não dá para fazer tudo, a vontade é muito grande, mas não dá. O terreno é muito fértil. Então, assim, esse aprendizado do foco com as startups, isso é muito importante, porque se você não foca, você não chega do outro lado. É muito difícil, é muito duro, não é porque, da mesma forma que a gente enfrenta a burocracia interna, as startups toma portada na cara o dia inteiro, toma não o dia inteiro. E não é porque a gente também... Aí eu entro no outro ponto, que é o ponto das pessoas. A gente precisa desenvolver intraempreendedores, né? Eu já fui founder de startup também, já tive lá. Hoje eu tento trazer um pouco para as pessoas. A gente teve um programa agora de 3 anos das pessoas vivenciarem um pouco mais isso, ter um pouco essa experiência de intraempreendedor. E assim, você tem que... É um leão por dia que você tem que matar ali dentro da empresa, com uma influência e conseguir que as pessoas trabalhem juntas e você chegar do outro lado. Uhum. Então, não pode desistir no primeiro obstáculo, porque vão ter vários. E é normal. Assim, eu acho que é difícil achar que qualquer reorganização ou qualquer fast track que você vai criar na empresa vai resolver todos os problemas, porque não vão. Porque você tem vários paradigmas, você tem coisas que funcionam há muito tempo, você tem que criar outros caminhos também. E você tem que... eu acho que todo bom empreendedor também é um bom vendedor. Você precisa contar uma boa história, vender um bom produto para ganhar a oportunidade de mostrar que aquilo pode funcionar. E aí depois você tem que correr, tem que entregar, fazer aquilo funcionar, porque senão também você volta no começo, né? Então tudo isso que a jornada que as startups passam no relacionamento, no seu enfrentamento de mercado, a gente também tem que passar nas nossas iniciativas internas, né? E a vantagem que eu vejo hoje de estar mais no ecossistema é que, olhando o portfólio de inovação das empresas, a gente avalia, o que realmente a gente é competitivo e faz sentido a gente fazer em casa, o que faz sentido trazer algum parceiro. Então você tem o mundo inteiro para... A gente não conta só com as 200 mil pessoas da empresa, a gente conta com bilhões de pessoas, de instituições acadêmicas, startups, para a gente chegar do outro lado. Então a gente tem inovação que é desenvolvida só interno, tem inovação que tem parceiro, tem co-desenvolvimento com divisão de receita, tem muito formato diferente. Isso é muito animador e eu sinto mais assim trabalhando como startup nesse clima, sabe? Dessa forma colaborativa, levando esses 2 pontos em consideração. Uhum. Então, foco, pessoas e você também falou de relacionamentos. Claro. Para quem gosta, né, e quer aprofundar um pouco mais nisso, a gente já fez um episódio que é a governança corporativa para o redesign das relações, que fica o episódio todo só falando da comunicação e como isso é importante para a inovação, né, esse jogo político. E agora eu quero passar a bola aqui para a Augusta poder contar para a gente os aprendizados da UBFOL, como que vocês vêm lidando com todos esses desafios para poder desburocratizar e fazer a inovação acontecer. A gente ainda está engateando os primeiros passos quando a gente olha a inovação, acho que cada dia é um aprendizado novo. Mas lá atrás a gente tomou a decisão de fato ter alguns drivers estratégicos para começar a fazer esse filtro de iniciativa, porque a gente também sentiu um pouco isso, né? Vem tanta coisa nova, tem tanta coisa acontecendo, o que eu priorizo, o que eu faço nesse momento, e o que eu preciso começar agora para ter um resultado lá na frente. E aí, esse olhar dentro do agro em específico, né, que a gente faz teste agronômico, ele é bem necessário ter esse ajuste. Então, os drivers estratégicos foi uma forma que a gente, de fato, encontrou para já ter esse primeiro filtro e entender o que seguiria ou não, o que faria sentido ou não em um primeiro momento. E aí a nossa relação acho que tem sido uma construção muito boa com as startups, porque a gente está no momento em que o grupo UB como um todo, né, são mais de 5 empresas dentro do grupo, e ele está num crescimento muito grande. Então, esse é um momento, de fato, em que muitos processos estão sendo revistos, melhorados, revisitados ou até mesmo criados. Dentro da própria área de inovação é um caso. E aí a startup traz muito esse olhar de fora, né? E ele traz esse olhar de fora com esse objetivo de co-desenvolver, de pensar em conjunto, de ajudar a pensar. E aí acho que isso é muito incrível, essa construção que a gente tem tido com as startups, com as instituições, de fato poder abrir um pouco do nosso processo e ouvir de alguém de fora que não tem o olhar viciado já disso, né? Do que está acontecendo.
E a nossa estrutura, desde diretoria, né, até o pessoal do operacional, está muito aberto a ouvir. Então, isso tem funcionado de uma forma muito legal dentro da Ubifol. A gente lançou recentemente o desafio de logística no EGTEC Garage, teve a oportunidade de trazer várias pessoas, né, para conversar, para falar. Foi super curioso porque, enquanto a gente filtrava as startups, a gente estava olhando logística, mas a gente pincelou umas 4, 5 que estavam completamente fora da temática logística, mas que fariam sentido em outros processos da Ubifol. Então, acho que isso traduz um pouco e mostra o momento que a gente está vivendo, de fato, desse crescimento, dessa expansão. E a gente entende que é exatamente o momento de estar junto com startups, porque a gente está combinando isso, né? A velocidade dos negócios, a oportunidade de co-desenvolver, é um pouco do que o pessoal fala realmente de ser o parceiro de escolha da startup. Eu acho que a gente está via de mão dupla, de fato, e no melhor momento para isso. É um aprendizado contínuo nosso. Muito bom. E a gente ouviu aqui a Augusta, o João, o Bruno já tinha comentado também sobre essa visão geral do ecossistema, todos muito animados e engajados. E aí a gente vai para as startups, né, André, que tem uma estrutura enxuta e que tem vontade de colaborar com todo mundo, mas simplesmente não tem braço. E aí entra o foco. Então precisa focar. Como que vocês fazem para, no meio da aceleração desse movimento de inovação, escolher aquelas iniciativas que fazem sentido para vocês? Né? Essa animação precisa ser um pouco contida, eu imagino. Foco e execução, né? Acho que é muito o que o João falou. Foco, execução o tempo inteiro. Eu acho que a maturidade dos programas de inovação tem dado mais resultados práticos deles, o que tem incentivado mais programas a acontecerem. Então, a gente vê surgindo vários programas nesse sentido, mas a gente tem que ter foco, tem que entender que os programas eles têm objetivos diferentes, né? Então, pode ter um programa de inovação aberta mais focado em fazer network mesmo, fazer que as empresas conheçam as startups e tenha essa troca que a gente está falando, que isso é super válido. Tem programas que são mais direcionados à implementação da tecnologia mesmo, criação, desenvolvimento de um piloto, outro em teste para validação de alguma tese. Então, tem que entender muito a característica do programa e se faz sentido para a startup engajar naquele momento, né? Eu acho que o nosso passo de evolução e a capacidade de foco tem nisso, né? Então, é super importante entender que tipo de programa está alinhado com a estratégia da empresa, né? Então, a gente olha muito também para edições passadas, né? Então os programas vão se repetindo, então entender o que aconteceu, como é que foram, quem foram as empresas que participaram, que resultados elas tiveram, a gente conversa com elas. Então existe muito essa troca, esse network entre empresas para entender os resultados e mergulhar um pouco para entender também como é que está estruturado o programa. Se ele tem um início, meio e fim, se ele tem pessoas dentro da corporação envolvidas que vão ajudar ele a ser de fato executado, isso é super importante, assim. Então é isso, eu entendo que vai evoluir, os programas podem mudar, a gente tem trocado muita ideia com o pessoal da EGTEC Garage, que a gente até traz em outros programas, pode ser usado nos programas que a gente está vendo aqui, então é evolutivo, mas foco e execução, João, porque não tem outro jeito. Então a gente ouviu recomendações valiosas aqui, eu queria que o Bruno complementasse, pudesse trazer uma visão para as empresas de como que elas se posicionam nesse mercado cada vez mais competitivo também. Acho que o primeiro ponto é entender que esse mercado é competitivo. Às vezes existe uma pretensão nossa, né? Tipo, eu sou uma marca muito consolidada, é um privilégio para a startup trabalhar comigo, então eu quero exclusividade, enfim, uma série de exigências, né? E pouca contrapartida. O que eu acho? As empresas precisam ter um approach estruturado para trabalhar com startups. Porque senão o André acabou de falar aqui, né, que ele consulta colegas do ecossistema, outros empreendedores, para entender como que foi a experiência com aquela empresa, entender se o programa faz sentido. Então, se você não tem um approach estruturado, o que pode acontecer é de muitas iniciativas não terem o resultado esperado nem pela startup e nem para a própria empresa, né? A gente precisa ter toda vez uma intenção muito clara, né? Isso é planejamento. Então, senão a gente vai no início da inovação aberta lá atrás, onde as coisas às vezes eram muito experimentais, e hoje a gente está num momento onde exige muito profissionalismo, né? Então, eu diria que, assim, um approach estruturado, tendo, claro, processos, buscando ser o mais ágil possível, um alinhamento muito sólido com áreas de suprimento, de jurídico, áreas financeiras, para entender como que a gente faz ali
os acordos com startups, respeitando as características e a natureza própria desse tipo de instituição, tendo a cabeça mais aberta, né, para que a gente possa colaborar com startups também em diferentes níveis de maturidade. Isso é relevante, muitas vezes alguns projetos, sim, a gente quer uma startup madura que já traga uma solução ali muito completa, mas também as empresas mais inovadoras costumam ter mecanismos de fomento, né? Então, suportar startups no início da jornada e com isso colher mais resultados dessa colaboração. Aí sim você tem inclusive uma capacidade, né, de influenciar muito mais até o roadmap ali de desenvolvimento dessa startup. Eu conheço alguns cases de parceiros nossos, né, de terem suportado a estruturação de uma startup. Hoje a startup está consolidada no mercado, atendendo mais de 20 usinas, né, e até há 1 ano e meio atrás era uma startup de uma pessoa só. Então, acho que o que eu diria é assim, a empresa que tem planejamento, que ela tem um approach estruturado para trabalhar com o ecossistema, que ela entende que a startup não é um fornecedor convencional. Por quê, gente? Porque é um capital intelectual que você está buscando. Diferente de um fornecedor de um suprimento qualquer que você pode encontrar parâmetros muito parecidos em outro fornecedor, a startup é o capital intelectual. A rastreabilidade que a Ag3 faz tem particularidades dos profissionais que desenvolveram aquilo ali, da forma como que você não vai encontrar em outra startup. Então, como você vai ser o parceiro de escolha dentre as várias procuras que a Ag3 tem, você será a empresa com quem eles decidem desenvolver um projeto. E aí, até em um nível mais sofisticado de colaboração, envolver outras startups em um mesmo projeto para que você tenha uma solução ainda mais robusta. Sem planejamento, sem estrutura, sem processos próprios, tudo isso patina muito. E aí a empresa perde agilidade, frustra o empreendedor, perde a reputação do ecossistema. É isso que eu diria. E, Bruno, se me permitir só dar um gancho, tocou num assunto um pouco delicado, que é essa questão de engajamento comercial com a startup, né? Você começa um processo de inovação aberta e aí vai para o contrato. Sim. Né? Então, é super importante entender que as coisas têm o seu momento, né? Por exemplo, um contrato de exclusividade no uso de uma tecnologia desenvolvida em conjunto. Pode acontecer? Pode, mas acho que tem um momento certo para isso acontecer. Se você traz isso muito para o início do engajamento, vai atrasar tudo e não vai ser desenvolvido. Né? Então, acho que já tem melhorado bastante isso, vocês participaram bastante de discussões relacionadas a esse ponto, mas tem que ter cuidado, né? Porque isso pode atrasar bastante o processo. Se fosse para elencar 3 pontos do que é essencial quando você começa a se relacionar com uma empresa, o que seria? Assim, o que essa empresa precisa conseguir responder para vocês para te ajudar a decidir, vou por aqui, não vou, enfim? Eu acho que, vamos lá, assim, quando a gente pensa em relacionamento com a empresa e criar um desenvolvimento em conjunto, acho que o primeiro ponto é entender o valor mútuo, né? Entender quais são os desafios daquela empresa, qual que é o momento que ela está e como é que eu consigo e como é que a minha solução consegue resolver e ajudar ela a resolver aqueles desafios. Acho que esse é um ponto super importante. Depois entender qual que é o benefício para a minha empresa, né? O que eu busco lá? Eu busco, eu quero validar minha tecnologia, eu preciso de dados para validar a tecnologia, eu quero engajamento comercial, eu quero visibilidade. São vários pontos, mas entender qual que é o benefício que ela pode trazer para mim. Acho que esse é o ponto principal, entender essa mão dupla. Acho que a Augusta falou bastante disso, né? Essa mão dupla e tem que ter isso. O segundo ponto, Marina, acho que você comentou, é relacionamento. Né? É super importante construir esse network. Está sempre tendo a comunicação constante, né? Participando de eventos, estando lá interagindo. E esse relacionamento ele vai durar, pode ser que pode demorar 1 ano, 2 anos para realmente surgir um engajamento, mas é importante cultivar esse relacionamento. E o terceiro, talvez seja muito ligado ao que a gente já falou aqui, é demonstrar capacidade de execução. Eu acho que quando tu olha uma grande empresa, os riscos que ela está exposta são diferentes. Então, você tem que demonstrar que tem capacidade de entregar aquilo que está prometendo entregar. Independente da maturidade da startup, ela tem que entregar o que ela se propôs. Né? Então, acho que quando a gente vai para grandes empresas, ela fica sempre com aquela dúvida. Ele vai estar comigo no longo prazo? Ele vai conseguir entregar isso e dar transmitir essa confiança e até mesmo transmitir qual que é o teu roadmap de produto, o que tu vai desenvolver, qual que é a tua visão de futuro, traz isso também. Né? Então, eu acho que isso é fundamental para estabelecer esses projetos. Uhum. E a gente ouviu o André, agora queria ouvir vocês também. O que vocês pensam sobre isso? O que é possível fazer na prática também para atender essas necessidades?
sobre o relacionamento. Sim, sobre o relacionamento, sobre essa mais transparência nas relações, entender que existe um benefício mútuo, vocês procuram essas respostas internamente para levar para as startups também? Sim, sim. Bom, no nosso caso, eu acho que depende um pouco do tipo de engajamento, mas é muito importante deixar claro o que a gente está buscando, que momento, para que iniciativa, para que objetivo da empresa, né? E aí tem engajamento que é de fato a gente busca no caso, por exemplo, do programa Soja Sustentável do Cerrado, é um engajamento super complexo, porque imagina que a empresa fez um aporte em um fundo que gerencia fundos para buscar inovação para o setor. Então vai além o interesse da empresa é fomentar todo o setor, criar novos padrões, novas práticas para mudar a realidade do setor, né? que vai além do próprio limite da empresa. Então, para defender esses interesses, tem um grupo específico da gestão desse fundo olhando com esse olhar, que não pode ser o mesmo grupo que está olhando os interesses de resultado da empresa. Uhum. Então, aí já começa um pouco a complexidade. E aí traz um parceiro como a Agtech Garage para ajudar nesse relacionamento e fomentar, pegar startups convidar startups que têm boas tecnologias, boas ideias, boas aplicações em outros contextos e falar, esse é um problema grande. São questões que a gente gostaria que vocês dedicassem um pouco de tempo para olhar, caso vocês tenham interesse, a gente, né? E aí o programa buscou incentivar, criar inovação, prova de conceito, testar. Então esse programa especificamente, ele é para criar conceitos inovadores, testar. Tinha um fundo ali também, um fundo perdido para as startups, para testarem conceitos, para fazer algum investimento também, porque a gente sabe que enfim, você precisa de incentivo financeiro também, né? E confiar e entrar junto no risco de alguma forma. Então, esse é um tipo de arranjo para um fim específico. Quando a gente está buscando resolver uma dor específica, talvez os arranjos são diferentes, né? Mas acho que a clareza que você trouxe, acho que é dos mais complexos. Esse exemplo é ótimo, assim, né? Sim. Acho que se o André também puder fazer um complemento ali do porquê você topou participar de algo que é tão complexo, por que isso te deixou seguro, né? Quais foram os mecanismos que estavam em volta ali que te fizeram topar esse grande desafio. Legal. Que é o Programa Soja Sustentável do Cerrado? Acho que o mais tudo é a estrutura do programa, né? A gente viu que ele estava realmente estruturado para fazer um processo de ideação no meio, para fazer a gente interagir com as outras startups, né? Acho que o João participou muito desse lado do princípio e dessa provocação com a gente, não, mas e aí, vamos pensar junto quais são as sinergias, o que uma empresa pode trazer para a mesa, que a outra também pode trazer. Então, ter esse processo primeiro de ideação conjunta, e aí depois teve um acompanhamento, né? Acho que o Bruno participou bastante disso, acompanhamento durante o processo inteiro de execução mesmo, cadência semanal de reuniões, né? A gente estabelecia as métricas, a Aline participou bastante disso, né? Então, revendo como é que estava, revendo o cronograma, tinha um cronograma super extenso de atividades, resultados que a gente ia ter que entregar, de datas para entregar, relatórios. Então, o programa foi super bem estruturado, teve uma metodologia muito bacana ali que a gente conseguiu chegar no final com a solução realmente implementada, né? Então, eu acho que o que passou confiança e fez a gente engajar foi muito isso, Marina, foi a estruturação do programa e a gente sentir confiança que ia ter esse apoio de vocês. Percebo quantas vezes a palavra estruturado apareceu nas nossas falas, né? E eu abri falando sobre um approach estruturado. Acho que se a gente está falando sobre uma nova onda de iniciativas de inovação aberta, esse é um fator diferenciador, né? A questão de você ter realmente planejamento nisso. E olha esse caso como é um caso de fomento. A Cargill tinha uma necessidade clara aí, né, de aumentar os níveis de sustentabilidade atrelado à soja, e ela investiu, ela reservou um recurso, aplicou em um fundo, fomentou inclusive financeiras startups. Então essa é um modelo também de você se posicionar como parceiro de escolha. Se você tem necessidade por algum perfil de soluções, não dá para só esperar que tenham algo pronto no mercado,
esperar que as startups vão ter interesse em atuar nessa frente que você deseja, sem que haja uma contrapartida, uma sinalização que, olha, há aqui um mercado próspero, digamos assim, né? Então, o fomento, o papel da grande empresa também, ele tem que ser de fomento. E isso é algo novo, né? Novo no sentido que poucas empresas têm, digamos assim, esse apetite, né? A Cargill não tinha muita clareza do que poderia vir. Então, assim, dar esse passo, tomar riscos e jogar para o ecossistema que vai vir soluções de volta, né? E olhando para a cadeia como um todo. E aí a necessidade de você também colaborar com os seus... com a cadeia de suprimentos como um todo, né? Seus fornecedores e o cliente no processo de inovação. Qual é o seu approach estruturado para ouvir o cliente, para inserir ele no contexto, né? Aí eu vou até jogar isso aqui para a Gulta, porque a UBFOL tem um programa aí visando, né? Tá no início, mas visando suportar e fazer inovação junto com os clientes, né, Gulta? Exato. Acho que, assim, na verdade, esse processo todo não é fácil, né? Em alguns casos ele pode ser arriscado. A gente está falando aqui de cliente, às vezes de uma tecnologia para desenvolver um produto mesmo nosso. Há muito tempo a gente vem refletindo sobre tudo isso, né? Para a gente conseguir se estruturar para chegar a esse momento, de fato, em que hoje a gente pode olhar para um grupo específico de clientes nossos e começar a construir essa jornada junto com eles, né? É realmente o nosso papel, o nosso propósito aqui de levar esse diferencial na ponta, não só para os nossos clientes, que aí eu acho que entra um pouco também nisso que o João estava trazendo, né? Desenvolver mudança no setor. Acho que quando a gente fala do Moon Hub, né? Um hub aqui no Triângulo Mineiro é muito em linha com isso, de desenvolver uma mudança no setor, aproximar isso dos clientes, e aí isso acaba levando vantagem para o nosso cliente, mas para o setor como um todo. Só que para isso funcionar, você precisa, de fato, ter cabeça aberta para poder dividir solução, inclusive com parceiros, com concorrentes do mesmo setor, porque eu acho que é em prol do bem maior, e aí é só olhando dessa forma que eu consigo entregar para o meu cliente final alguma coisa de diferente, senão eu vou estar entregando, né, mais do mesmo na linha do que a gente tem. E aí, o outro ponto também que eu acho que a gente teve de construção aqui na UB que foi muito legal foi a questão da gente pensar para além do nosso negócio, né? Mesmo para esses clientes, Bruno, para esse grupo específico, a gente está levando muito além dos produtos de nutrição, que é a linha principal hoje da UBFOL. A gente está juntando o portfólio de soluções com a nova empresa de biológicos, a gente tem soluções logísticas também, de uma spin-off nossa, e tudo isso também com o programa de inovação aberta junto com eles, né? Isso tudo só é possível porque a gente está pensando muito além do nosso negócio, e a gente, quando olha em específico aqui para startup também, se a gente chegar num ponto de olhar investimento em startup, a gente tira isso da estrutura da UBFOL para ter uma independência de negócios, então a gente consegue investir sem sufocar a startup, justamente por essas reflexões todas que a gente vem fazendo, né? Não adianta nada eu engolir a startup para dentro do meu negócio, ter uma coisa boa aqui para os meus clientes e acabar, né, sufocando o negócio da startup. Então, são todos pensamentos que a gente vem, de fato, construindo e conseguindo agir dessa forma aqui dentro da UB quando a gente olha inovação. E aí a gente vai estruturando essas pequenas caixinhas que vão conectando o hub, a iniciativa específica para os nossos clientes, novos negócios, novos investimentos, e vem construindo e crescendo essa cadeia de inovação e abrindo isso com o ecossistema também. Pessoal, e dá para acreditar que a gente está chegando no fim? Passou tão rápido. Nossa, ainda tem muita coisa. Mas fiquei muito feliz de poder trazer esses dois grandes cases, tanto o PSSC, que teve a participação aqui da Agritrace, quanto o Moon Hub, são exemplos claros de investimentos, né, em acreditar no ecossistema, em poder levar essa inovação até a ponta. Eu lembro de uma fala quando a gente estava lá no Moon Hub, né, Gulta, da prefeitura, colocando a importância de uma empresa de Uberaba ter trazido essa ideia, essa possibilidade para a região, que é algo que talvez, se vocês não tivessem se mexido, não teria acontecido, pelo menos nessa velocidade. Então, interessantíssimo, assim, eu fico muito feliz de ter vocês aqui, e a gente ainda não está satisfeito, ainda tenho mais uma pergunta daquelas, assim, para encerrar, que é sobre tendências, né? A gente já viu como que a inovação aberta vem evoluindo, e qual vocês acreditam que vai ser a próxima onda? Eu dei tempo para eles pensarem, tá? Então espero grandes respostas aqui. Bruno, quer começar? Logo por mim?
sintetizando um pouco do tudo que a gente falou, acho que a gente lançou recentemente um produto novo, né, que é o Habilitar, justamente um modelo de suportar as empresas a estruturarem sua gestão da inovação. Então, acho que uma tendência clara é que as empresas vão buscar uma conversão melhor dos resultados de inovação. Saiu um artigo recentemente, um estudo, na verdade, dizendo que, em média, as empresas ali, uma pesquisa com 1.000 empresas europeias nesse caso, mas tem ali um resultado de 50% em torno de eficácia nos projetos, né? Ou seja, 50% de tudo que é feito talvez não dê o resultado esperado, embora dê resultados intangíveis, né? O acúmulo de conhecimento, tudo isso. Mas acho que vai ter uma busca para aumentar esses índices, embora os acionistas, né, cobram ali pelo resultado financeiro, mas inovação entra muito forte na pauta, e com isso vem novos veículos de inovação, principalmente com o cliente e o fornecedor. A gente tem o caso do For Farmers, né, o primeiro programa de inovação que insere o produtor ali numa jornada onde a gente consegue captar os desafios dele, colaborar com startups, co-desenvolver com o produtor participando. A Cargill, inclusive, é uma das empresas nesse programa, mas isso pode acontecer em outras esferas, né? Recentemente, uma indústria me procurou com a ideia de fazer um programa para suportar os fornecedores a inovarem, porque não adianta nada a empresa inovar se a cadeia que ela tem não acompanha esses movimentos. Então, acho que isso vem forte. Acho que a abordagem da inovação, se antes a gente olhava para a eficiência operacional, novas receitas, novas pautas começam a surgir. Hoje, eu diria que nos últimos 6 meses, 50% dos scoutings que a gente fez foram empresas buscando soluções que ajudem a reduzir as emissões de carbono. Então, isso vem muito forte. E eu acho que os hubs, eles vão descentralizar também, né? Acho que no sentido que a gente está fazendo esse movimento com o Uberaba, mas quando eu digo um hub descentralizar, a gente precisa estar mais acessível para toda a cadeia. Então, o produtor mais próximo, a empresa, às vezes, de um porte menor, né, também acessando. O Uberaba é algo que viabiliza isso. A gente ter empresas que talvez estavam fora desse radar, agora se inserindo de forma mais profissional no ecossistema. E acho que arranjos mais sofisticados. Acho que esse é o resumo, assim. As empresas que já acumularam, que foram pioneiras e acumularam repertório até aqui, acho que dão um passo para arranjos mais sofisticados, né? A gente discutiu esses cases aqui, mas isso aqui ainda é a exceção à regra, tá? Isso aqui é desafiador, mas eu acho que cada vez mais a gente vai fazer isso em escala. João, e vocês que já inovaram pra caramba, com perdão da palavra, o que mais que vocês acreditam que vem por aí? Falar um pouco de tendência, assim, olhando o que a gente tem na agenda para frente, né? Eu acho que uma das coisas que é bem em linha com o que o Bruno trouxe é um nível a mais de colaboração, sabe? E esses arranjos vão ficar muito mais complexos também. Arranjos de investimento, de parceria, de co-desenvolvimento. Hoje, por exemplo, a gente tem, na área de nutrição, a gente tem uma solução completa para a pecuária de corte, de software, de tudo, com uma rede de parceiros. Enfim, então hoje, para solução para gado a pasto, para confinamento, com drone, com dados, nossa, tem muita coisa. Uma solução completa que vai da abordagem nutricional a toda a gestão da operação, para confinamento e para pasto. A gente tem isso com uma rede de parceiros enfim, em arranjos que são complexos, que a gestão é complexa e focada na entrega do cliente. Inclusive, nesses arranjos, o cliente participa. A gente tem centros de desenvolvimento dentro das propriedades. Não é um centro fora, é um laboratório experimental. É na prática, está acontecendo ali, é real. Em agricultura também, a gente tem cada vez mais ofertas para os produtores, a gente entende o que é nossa expertise e o que não é. A gente tem levado muita solução nova. Soluções financeiras, soluções de insumos com parceiros, com logística, e aí algumas a gente entra em formação de novas empresas. Você vê agora a Estrada que está aí, que a gente tem investimento, tem novos canais que
que tenha grão direto, que a gente também tem investimento. Então tem investimentos, às vezes a gente fica mais, fica menos na governança, é super complexo, mas atendendo a todas as necessidades que tem do mercado e do cliente, né? Então esse eu acho que é uma grande tendência que a gente tem. E nisso, até uma das coisas agora que a gente tem, essa parte de estruturação, de ter cada vez mais indicadores, métricas. Por que isso é importante? Porque é muito difícil conseguir, todo mundo fala, falta recurso para inovação, falta, né? Quanto mais a gente consegue ter métrica, consegue mostrar o resultado, consegue mostrar que aquilo retorna, né? E por outro lado também, consegue fomento e consegue incentivo, a gente consegue ter um bolo muito maior. Então a gente está trabalhando nessas duas frentes. Mais métrica, estruturação de framework, de mostrar que as iniciativas hoje, a gente faz uma exploração de um tema mais rápido e mais barato. Então a gente consegue explorar muito mais temas, né? E a gente trabalha também com parceria, com terceiro, com tudo imaginar nessas explorações também. Ainda estamos caminhando, mas está melhorando muito já. E um outro lado de fomento também, fomento é muito importante. A gente dá meio pouco valor, mas hoje a gente tem um monte de gente, cada vez mais gente trabalhando, que é Inova Talentos, que é uma porta de entrada para a academia dentro da empresa, gente que está lá mestrado, doutorado, e a gente traz mais, né? Um monte de fundo, teve fundo que a gente acessou de fomento, que a gente entrou como cliente âncora, a startup entrou fornecendo, a gente colocou um pouco de dinheiro, entrou uma grana bem grande para a startup desenvolver produto, tal, coisa que a gente não conseguiria colocar, muito pelo risco também, né? A inovação tem um risco inserido ali, você não sabe direito se vai, se não vai, em quanto tempo vai, né? Então, esse trabalho de fomento, a gente tem uma pessoa hoje trabalhando, olhando isso de forma dedicada, sabe? Para a gente trazer mais fomento. A gente tem duas, na verdade, uma do lado financeiro, uma do lado de inovação, porque é uma forma de trazer mais recurso para nós e para as startups que são parceiras, né? Então, se fosse falar de tendência, eu falaria dessas questões aí. E a gente a gente olhando para o nosso portfólio, a gente ainda quer fazer várias coisas quer ter o olhar também mais transformador, assim, de onde a gente vai investir, que é mais transformador, que potencialmente pode criar espaços que a gente não... E a gente percebeu que não dá para ter isso dentro de um negócio gigantesco. Então, hoje eu estou liderando uma área de exploração desses novos negócios que rodam um pouco em paralelo. Então, hoje a gente está olhando um tema, por exemplo, de crescimento de agricultura em área de pastagem e intensificação da pecuária. Sustentabilidade, se você pensar em agricultura e pecuária sustentável, vai passar por isso, vai passar pelo uso da terra, e a gente está estruturando um conjunto de serviços e produtos que vai ajudar o produtor que quer expandir, que quer intensificar a pecuária e que quer expandir a agricultura, a conseguir fazer isso de uma forma mais sustentável, com investimento, enfim, e com práticas também. Então, hoje isso não está totalmente... Tem relação com o nosso negócio, mas não está totalmente dentro. Mas se a gente não der foco, não tiver recurso, se tiver bastante execução, não vai sair, porque é muito complexo. Sim, sim. Estou gostando bastante, estou anotando tudo aqui. Então, ali, cadeia de fornecedores, aqui fomento, as ventures também para manter o foco. Você eu vou guardar para o final, tá? Porque você é empreendedor, mente brilhante. Deixa, o pessoal não quer ficar aqui. Eu vou fazer eles ficarem aqui até o final. Augusta, agora conta para nós das suas ideias, o que você está vendo aí para frente. Bom, eu acho que, trazendo um pouco até do que o Bruno trouxe, né? Visto o próprio Hub, eu acho que cada vez mais vai aumentar esse compartilhamento entre as áreas e no setor como um todo. Acho que aos poucos, cada vez mais as pessoas estão entendendo que se não tiver esse compartilhamento do setor, não vai funcionar, né? Então, acho que é uma tendência que já está acontecendo, mas acho que isso fica cada vez mais forte. E eu acho que, assim, apesar da gente ter as particularidades quando a gente fala de agro, eu acho que a gente tem uma tendência muito grande aqui de novos entrantes, de startups de outros segmentos que, de fato, estão trazendo um olhar diferente para o agro ou ainda descobrindo um olhar interno diferente da startup que atende o agro,
né? Acho que essa é uma tendência muito forte. Nós do agro como um todo, a gente também tende a nos fechar, a restringir, a falar que a gente é cheio de particularidades, e somos, mas acho que isso não impede de ter novos entrantes, startups de outros segmentos que possam trocar isso com a gente, né? Eu também acho que essa questão de investimento vai crescer. Eu acho que toda empresa, de fato, vai ter que ter uma startup investida, assim. Em algum momento, isso vai entrar em planejamento estratégico de forma geral, e aí esse investimento acho que é muito aberto, desde, de fato, arranjos mais complexos, né, de corporate venture capital, até de acessar as linhas de fomento e os editais, igual o João tinha comentado também. Acho que, se fosse resumir, a tendência é estar aberta a novas tendências, né? De fato, olhar além, não traçar essa linha aí de tendência e ficar olhando ela, mas poder olhar além disso, poder estar aberto ao que vai surgir, porque eu acho que no final do dia podem ter as tendências, mas o legal da inovação é o que está fora disso, é o que chega sem a gente estar preparado ou percebendo, mas que a gente consegue abraçar e incorporar isso no dia a dia. Excelente ponto. Depois dessa, você ainda quer falar? Não, mas é engraçado, ouvindo vocês falar, é difícil ouvir alguma onda sem pensar em inteligência artificial. De alguma maneira, a gente vai ser impactado por isso, né? Seja para identificar a empresa, seja para avaliar a empresa, para coordenar engajamento, de alguma maneira, essa tecnologia vai transformar tudo que a gente está falando aqui. Mas aí eu estava ouvindo a Augusta falar anteriormente sobre a transformação de indústria, né? Que acho que muito do que a gente faz aqui e esses processos colaborativos é para transformar a indústria. E eu acho que cada vez mais a gente vai ver esses programas de colaboração unindo stakeholders diferentes. Acho que vocês falaram um pouco disso, mas cada vez mais até empresas que são competidoras achando espaço comum de colaboração para desenvolver alguma coisa que vai ajudar a indústria a andar para frente como um todo, né? Então pensei aqui em carro autônomo, por exemplo. Tem coisas que a indústria inteira precisa evoluir junto. Então faz sentido as empresas colaborarem, trabalharem em conjunto para evoluir. Para o nosso meio também, a gente tem muita coisa que a gente tem que criar padrões de troca de informação, de comunicação para a indústria como um todo andar para frente, né? Então acho que o Garage é pioneiro nisso aí para todas as indústrias, de realmente criar esse ecossistema, de trazer stakeholders totalmente diferentes e aí olhar para a cadeia para frente, para trás e ver quem pode colaborar de alguma maneira, mas essa colaboração entre competidores e aumentar esse ecossistema de colaboração vai ser super importante olhando para frente. Assim. Eu vou acrescentar mais um ponto aqui, Marina, que me passou, é a presença da academia, né? E aqui até trazendo um foco maior para as universidades privadas. Eu vejo as universidades privadas com foco muito grande em se transformarem, se inserirem mais próximo do mercado e do ecossistema de inovação e startups, até fomentando a criação de startups pelos seus alunos através das disciplinas. Então a gente já tem algumas universidades interagindo com a gente, universidades criando novos formatos de educação muito mais voltados para atender essa necessidade do mercado. Então eu acho que muito em breve, os desafios que hoje a gente tem mesmo para tirar projetos efetivamente dessa parceria, né, empresa, academia, daqui a pouco a gente vai estar contando que isso também é um desafio superado, né? Acho que é uma presença forte delas a partir daqui. Perfeito. Muito obrigada a todos pela participação. Foi mais uma excelente discussão aqui para o nosso podcast. E já fica o convite para voltarem mais vezes, porque faltou ainda tempo para a gente esgotar esse assunto. E você que nos escuta, continue acompanhando os conteúdos do AGTech Garage Podcast. O desdobramento dessa conversa aqui é um episódio sobre os veículos de inovação, para você ir da estratégia até a execução. Muito obrigada, pessoal. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigado.